Está começando mais um podcast hoje sobre o mito do empreendedor. Se você não sabe o que é o mito do empreendedor e qual é esse mito do empreendedor, fique conosco que você vai se surpreender e quem sabe mudar a sua mentalidade em relação à sua empresa. Para você que é dono de negócio local, esse podcast vai te ajudar na estratégia para transformar sua empresa numa marca de valor. Acompanhe-nos também no Instagram, @codirectbr. Bem-vindo, Tavo. Bem-vindo, Evandro. Inclusive, Mito do Empreendedor é um livro do autor Michael Gerber. Eu lembro a primeira vez que eu li esse livro. Esse livro é sobre a história de uma confeitaria. Dona Sara. A Dona Sara. Só que na época eu tinha uma fábrica de software e ele contava a história da Sara. Parecia que eu estava olhando a minha própria história. E na minha concepção, esse é um dos melhores livros de empreendedorismo que eu já vi na minha vida. Exatamente. O objetivo desse bate-papo aqui de hoje não é fazer um resumo do livro. Inclusive tem um episódio sobre o resumo desse livro que a gente gravou junto com o Resumo Cast. Depois, se você quiser pesquisar lá, Resumo Cast, tem um episódio inteiro que a gente fez um resumão completo do livro, capítulo a capítulo. Perfeito. O bate-papo aqui de hoje é sobre o que é esse mito do empreendedor, como que ele afeta as empresas e como que você pode se redesenhar para ter uma visão de um empresário, de empresário de valor que faz a empresa crescer. Perfeito. Porque a grande função do empresário é fazer a empresa crescer para que a empresa tenha lucro. Então, não necessariamente... Só que o que acaba acontecendo? O livro ele fala muito disso. O tal do mito do empreendedor é uma pessoa que tem uma habilidade... Técnica. E a partir daquela habilidade ele cria um negócio. Então, um chefe monta um restaurante, um profissional de marketing monta uma empresa de marketing... Um médico monta uma clínica médica. E por aí vai. E assim e por aí vai, né? Um profissional da área de TI monta uma fábrica de software. É exatamente isso, né? Tem o meu background nerdão, né? Então assim, uma cabeleireira monta um salão de beleza para exercer a sua profissão, entre aspas, por conta própria. E aí que acaba se deparando, entendendo que ter uma habilidade técnica é completamente diferente do que ter uma empresa que presta um serviço ou vende um produto técnico, certo? Porque é muito louco, né? Essa habilidade técnica geralmente vem de uma paixão que a pessoa tem. Pô, eu sempre uso o exemplo, né? Eu amo fazer brownies, eu estudei um monte de medicina, estudei 5, 10, 15 anos de medicina, daí eu fui lá e montei uma clínica especializada, então aquilo vem de uma paixão. Só que a partir do momento que você cria um CNPJ, meu amigo, minha amiga, você é um empresário. Não necessariamente todos são empresários, alguns são apenas empreendedores que estão empreendendo em um CNPJ e eles precisam se tornar empresários, porque o que acontece? A partir daquela paixão, o negócio ele vai se desenvolvendo e ele vai vendo que precisa mais do que a habilidade técnica dele para o dia a dia. Precisa entender de finanças, precisa entender de marketing, precisa entender de vendas, precisa entender de pessoas, precisa liderar pessoas, precisa atender pessoas. Então, é muito mais do que apenas a sua habilidade técnica em cima de uma paixão. E o que acaba acontecendo até aqui dentro do nosso universo, que a gente ajuda a construir marca de valor, ajuda através do marketing digital. Se a pessoa está atuando a partir do mito do empreendedor, ela acha que ela precisa se dedicar totalmente àquilo que, entre aspas, ela é boa. Eu sou uma excelente cozinheira, então eu tenho que ficar cozinhando, enquanto todas as outras áreas da empresa têm que ser delegadas, até por uma má interpretação dos conceitos que dizem que você tem que se concentrar naquilo que você é bom e delegar todo o resto. Isso é verdade, só que as pessoas deturpam esse conceito para viver o mito do empreendedor. E aí acaba que o negócio não cresce quanto gostaria, vira uma zona e nada funciona como você queria que funcionasse. Ele chega num teto, né? Não cresce a partir de um ponto. E assim, existem exemplos. Eu lembro de uma empresa que eu conheci que o que eles fizeram? A empresa de quê? Cara, era uma empresa de software, mas a empresa foi toda formatada por executivos. Um fundo de investimento acreditava que, cara,
Porque assim, o empreendedor é a pessoa que tira leite de pedra. Uhum. E eles acreditavam, aquele fundo de investimento, uma história antiga da no início dos anos 2000, que eles acreditavam que pessoas competentes fazendo atividades nas quais elas eram boas faziam um negócio funcionar. E daí montaram uma empresa de software. Aí contrataram consultoria de RH, contrataram consultoria de processos, contrataram consultoria comercial, criaram a empresa perfeita. E adivinha, o negócio quebrou. Tá? Foi um dinheirão jogado fora, etc. Eu não lembro exatamente o nome da empresa, mas eu lembro que era uma empresa de software. Aí o que acabou acontecendo depois disso? Foi um estudo feito num livro, se eu não me engano, Empresas Feitas para Vencer, ou algum desses. E daí eles falaram o seguinte, cara, o que faz a diferença numa empresa é a figura do empreendedor. E o empreendedor tem que se empoderar do processo para garantir que a empresa cresça. Porque seria muito fácil. Pô, beleza, eu tenho um fundo de investimento, tenho aqui 50 milhões, vou montar a empresa perfeita, vou botar para rodar, vou contratar tocar no mercado, todos os melhores de cada... contratar os melhores de cada função, botar eles para se conversar e fazer o negócio crescer. Seria muito fácil, mas não é assim que funciona. É exatamente isso. Então, ali, a chispa do empreendedor, né, a faísca ali dentro do empreendedor, ela é fundamental. Inclusive, o que eu percebo? Você deve ter percebido com vários clientes nossos mentorados aqui, que ele tem uma falsa percepção que, putz, eu arranquei a empresa do zero, pegando lá do Brownie, era eu fazendo o Brownie, eu atendendo, eu fazendo as coisas acontecer, eu botando toda a minha energia ali, e foi isso que fez com que a gente chegasse até onde a gente chegou. E aí... E existe aquela velha máxima, né? As habilidades que te trouxeram até aqui não são as mesmas que vão te levar pro próximo nível. Exatamente. Então, tipo, aquilo que te fez arrancar do zero não é o que vai te fazer dobrar, triplicar, quintuplicar seu faturamento. Às vezes, dependendo de cada fase do negócio, pô, beleza, você faturou seus primeiros 30 mil por mês, cara, trabalhando noite e dia, etc., né? O pessoal do Brownie lidando com LER, tendo que lidar com vigilância sanitária. Porque o cara fica muito tempo ali amassando o produto e tal. E daí, pô, beleza, bateu 30 mil mês, cara, só adoro, tem um ou outro assistente e tal. Vou contratar alguém para fazer o marketing para mim. Agora, E daí ele fala, não, preciso começar a fazer marketing, que eu sei que esse negócio de Instagram tá bombando e etc. E aí que começa a morar o perigo. Por quê? Porque ele continua fazendo as mesmas coisas que ele fez até chegar naquele patamar. Só que chega uma hora que tem um limite. Beleza, a pessoa dá conta de fazer 50 mil por mês em Brownie, mas chega uma hora que ele vai precisar formar time para fazer Brownie, formar time para fazer o negócio crescer. Só que o lance é o seguinte, se ele não domina estratégia de marketing, o negócio não cresce. Estratégia de marketing é visão, é característica empreendedora. Pouco tem a ver com habilidade comportamental. Tu não aprende marketing na faculdade de arquitetura, não aprende na faculdade de medicina, não aprende marketing fazendo Brownie, não aprende marketing fazendo post no Instagram, porque tá cheio de agência de marketing que não entende marketing, entendeu? Então o que acaba acontecendo é que, sim ou sim, o empresário precisa entender de marketing. E não só marketing, como financeiro também. Precisa entender, saber ler um DRE, precisa saber olhar, desenvolver outras habilidades. Se for pensar o seguinte, né? Talvez quem esteja ouvindo, se você se identificou com isso, provavelmente você já passou pelo meio do empreendedor, eu já passei, o Otávio já passou, por isso que quando eu também li esse livro foi disruptivo para mim. Eu me via na figura da Sara, porque ele conta a história de uma empreendedora e que é uma história muito comum da maioria de nós que decidimos empreender baseado numa paixão. Mas assim, como que alguém que vive o mito do empreendedor muda para se tornar um empresário que lidera a empresa e que, beleza, que vai entender da estratégia de marketing, que vai entender de estratégia financeira, que vai entender de estratégia de pessoas, que vai entender de estratégia de produto. Claro. Entendeu? Como que ele vai fazer Como que ele faz essa virada, né? Porque quando eu converso, geralmente ele vai me dizer assim, Evandro, muito massa, eu entendo que eu deveria estar mais no estratégico, eu entendo que eu deveria isso, mas hoje eu não consigo e parece gato com medo d'água, assim. Porque o lance, o que eu percebi? Tu termina o livro, tá? Só que assim, depois que eu comecei a entender um pouco mais a história do Michael Gerber, eu entendi que o recado que eu entendi assim que eu terminei o livro é um pouquinho diferente do que desenrolou no decorrer do tempo. Porque tu termina de ler o livro, tu fica aficionado por processos. Ele diz por sistema. Isso.
Daí eu já vou puxar esse gancho para a palavra sistema e a diferença de processos e sistemas. Perfeito. Eu lembro que eu li na mesma época do Andreotta. O Andreotta é um grande amigo nosso que hoje ele lidera, é um dos líderes ali da Darwin Startups, que é uma das maiores aceleradoras do Brasil. E na época ele tinha um coworking. E eu estava montando meu negócio nesse coworking e a gente ficou muito amigo. Aí o André terminou de ler o livro, a gente terminou junto, a gente trocava várias ideias sobre o livro. E ele saía, cara, ele fez um processo absurdamente detalhado de como fazer café. Aí eu falei, André... Estão precisando? Manda esse processo pra cá. Eu falei, André, porra, não é meio improdutivo tu ficar uma tarde inteira tirando foto de onde estava cada produto e não sei o que era, né, para criar o processo do café? Fala, cara, tá lá o café, são, sei lá, 5 scoop ali de café, bota lá, bota tanto de água e acabou. Não, mas daí o padrão do café tava não sei o quê. Então, o que eu percebi? Que processos são diferentes de sistemas. Uhum. Sistema é uma forma de você sistematizar as coisas, processos é uma linearidade. Os dois são importantes para o crescimento da empresa, só que assim... O processo está dentro do sistema. Perfeito. O processo está dentro do sistema. Faz parte do sistema. É uma engrenagem do sistema, né? Só que quando a pessoa olha para a palavra processo, quem é o empreendedor raiz, que é o cara que é criativo, que tem energia, etc., e fala, cara, eu odeio esse negócio de processo e etc. E honestamente, no começo da empresa, isso é pouco importante. Agora, sistematizar as coisas, isso é importante. Você saber entender que a produção precisa trabalhar de um jeito, que o marketing precisa trabalhar de um outro, que o comercial precisa trabalhar de outro, o financeiro precisa trabalhar de outro e etc. Essa sistematização você precisa entender. E para entender assim, se você tem uma paixão, você vai entender da operação, né? Que é a entrega do produto, a entrega do serviço. Agora, você precisa desenvolver as outras habilidades. O sistema vai incluir não só tanto a parte de processos, alguns chamam de procedimento operacional padrão e assim por diante, no restaurante as fichas técnicas, etc., quanto de pessoas. Lembra que a gente conversava que inclusive, a cultura da empresa faz parte do sistema. Perfeito. Pessoas fazem parte do sistema e softwares também fazem parte da composição desse sistema que faz com que a empresa funcione. Então, o que eu enxergo hoje? O empresário, a função dele é construir os sistemas, ajudar a construir os sistemas, pensar em como vai fazer isso e fazer com que a roda gire. Perfeito. Através dos processos das pessoas. Então, assim, não é uma tarefa simples, mas pelo menos quando eu tive consciência disso, pelo menos eu percebi, eu falo, igual na terapia, não quer dizer que você descobriu o problema que você resolveu o problema imediatamente, né? Eu sei que ele existe. Tá aqui um rapaz terapeutizado, né? Mas você começa, tô indo no caminho certo, Guga? Estudante de psicologia. Mas assim, eu vejo que vai sedimentando internamente. Então, isso. O fato de você estar ouvindo sobre isso já começa a dar consciência. Porque antes, uma coisa eu acho que não, que eu acho que realmente o meu papel como empresário é lá amassar o pão. Porque eu tenho que fazer isso, eu não tenho que entender de marketing financeiro, tem que ter alguém que faça, não quero nem saber, eu odeio números e blá blá blá. Se você já toma consciência que esse não é o seu papel como empresário, que o seu papel como empresário é criar e operar os sistemas, pelo menos no seu dia a dia você já vai começar a se dar conta e começar a ficar puto com a maneira como você está fazendo, e aí começa... A sistematizar as coisas. Começa a sistematizar as coisas, abrir espaço na agenda, trabalhar um pouquinho mais à noite, final de semana, para estruturar os sistemas. Perfeito. E aí que você consegue olhar a empresa de fora e fazer ela crescente. Pode até, como é que é um sistema do marketing de uma clínica da vida? Tem um sistema lá, né? Perfeito. A gente ajuda nossos clientes a fazer, mas conta um pouco como é que é um sistema, né? Um sistema de marketing. Então, você vai ter um mecanismo que você vai construir uma audiência de pessoas potencialmente interessadas naquilo que você tem a oferecer. Depois, um outro mecanismo para chamar a atenção dessas pessoas e um outro mecanismo para transformar essas pessoas em pacientes, trazer eles até a clínica e um outro mecanismo na clínica para... Beleza, chegou na clínica, agora eu vou vender procedimento. Uhum. E daí estratégias de conversão e etc, conversas hipnóticas. Isso é um sistema, isso é a visão macro do sistema. Daí você vai mergulhando em cada etapa desse sistema para começar a ajustar o ponto.
E daí cada um vai ter seu sistema. Marca de valor é um sistema. Tem Entendeu? métricas e assim por diante, tem métricas, Tem processos. métricas, né? Tem um episódio, a tríade do crescimento, que a gente fala um pouco sobre as 3 principais métricas para se analisar no marketing e tudo mais. Então, a partir do momento que você entende que é um sistema, você começa a olhar como sistema. E uma coisa que o Michael Gerber fala, que eu acho fantástico, imagina a sua empresa na palma da sua mão. Por quê? Porque a maioria dos empresários se vê em parte da empresa. Ele falou, cara, você tem que mexer a empresa como se fosse um fantoche. Cara, eu vou criar esse sistema, vai ter uma pessoa boa nisso, vai ter uma pessoa boa naquilo e etc. Porque quando eles falam assim, você precisa ter pessoas extraordinárias no seu time, antes, o que você precisa entender, você precisa ter sistemas extraordinários e a pessoa certa operando cada mecanismo daquele sistema. Entendeu? Porque você cria uma ilusão de que a pessoa tem que ser inteligente, bonita, cheirosa, capaz, que aprende rápido, etc. Se eu pegar, por exemplo, vamos pegar uma analogia ao futebol. Tipo, beleza, o treinador, ele vai criar um esquema de jogo, tá? Ele vai jogar lá com 3 atacantes, vai jogar com, não sei... Eu preciso de pessoas rápidas nas pontas por causa do meu esquema de jogo, nosso esquema defensivo precisa de pessoas altas por causa de blá, blá, blá. Então, depois que ele tem esse esquema montado, que ele vai atrás dos jogadores que se encaixam bem naquelas posições. Perfeito. Não é simplesmente, vou pegar um monte de gente hiper talentosa, botar dentro do campo, que eu sei que pessoas extraordinárias vão dar resultado. Não é assim que funciona. É a mesma coisa na empresa, entendeu? Primeiro de tudo, você não vai ter 11 Neymar dentro da sua empresa. Nem financeiramente, nem conseguir contratar vai conseguir contratar. Então, você não pode depender de Neymar para a sua empresa funcionar. Tem que ser um time coeso, que tem um sistema muito bem claro, muito bem desenhado, estruturado, onde, obviamente, as pessoas são a peça fundamental para isso fazer acontecer, mas são as pessoas para operar o sistema que você desenhou e nas funções adequadas, né? E isso é muito louco, né? Porque toda empresa que a gente vai, independente do tamanho, a gente faz benchmark com empresas, obviamente, maiores que a gente. Qual que é o desafio deles? Cara, eu vou lá, crio uma estratégia de benefício, dou bons salários, etc. Vem uma empresa maior que a minha e oferece benefícios melhores. Aí eu vou nessa outra empresa. Mesma coisa. Cara, fui lá, vem uma empresa maior e oferece. Aí, pega uma empresa lá com 2.000 funcionários e ele fala, cara, acredita que agora as multinacionais estão pegando meus colaboradores? Meus melhores, obviamente, aquela coisa toda. Então, o lance cara, você nunca vai conseguir pagar o mais alto salário do mercado com os melhores benefícios para ter o Neymar em cada posição da sua empresa. Então, você precisa ter muita clareza. O sistema precisa estar muito redondo para que uma pessoa com as habilidades comportamentais certas consigam se desenvolver naquela função, e daí você vai reconhecendo as pessoas conforme a sua empresa vai crescendo. Tem que ser pessoas que consigam operar aquilo, porque dependendo do tamanho da sua empresa, são habilidades necessárias. E você precisa ser o CEO daquela empresa, daquele porte que vai levar a empresa adiante. Exatamente. Então, quando a gente fala muito de marketing com o nosso cliente, porque como existiu o formato de agência durante muitos anos, as pessoas confundem o que a gente fala do dono se empoderar do próprio marketing ou ter autonomia do próprio marketing, a empresa, eles confundem o marketing com a propaganda. Sim, ter uma agência de publicidade. Isso, ter uma agência de publicidade que está fazendo o meu marketing. Isso não existe, tá? Ela está fazendo uma parte do marketing que é a parte da divulgação. Mas a estratégia de marketing vai desde, como é que eu quero estar daqui a 3 anos? Entende? Esse é o papel do dono. Assim, tem gente que eu converso e eu pergunto, você quer crescer? A pessoa me falou outro dia, no interior do Paraná, tem 3 lojas de roupas. Eu perguntei, como é que vocês querem estar daqui a 3 anos? É um casal. Eu me disse, eu quero que essas lojas dobrem de tamanho e de rentabilidade e eu quero depois expandir através de lojas próprias. Eu gostaria de ter pelo menos mais 5 lojas aqui na região do interior do Paraná. Talvez parte de São Paulo ali e tal. Legal, isso é uma visão que faz parte de uma estratégia de marketing de crescimento. Então, é completamente diferente se ele dissesse, não, eu quero manter 2 lojas, eu quero que elas sejam lucrativas, ou não, eu quero que a gente seja uma franquia. Então,
Isso é a parte de estratégia, direciona a estratégia de marketing. Entende que isso é papel do dono, você não contrata alguém para definir isso para você. Então, quando a gente fala de se empoderar, não quero dizer que o dono vai pegar lá e fazer o post, postar. Quando eu falo do dono se empoderar, ele entender da estratégia, ele entender dos mecanismos que fazem o sistema do marketing operar, como que funciona anúncio, como que funciona a estratégia de conteúdo, como que funciona captação, geração de lead, atendimento. E beleza, ele vai contratar. Ele pode contratar um terceiro que vai operar uma parte desse sistema. Mas entende que o sistema, quando eu falo o dono ter autonomia sobre o próprio marketing, é o dono ter criado e entender o sistema de marketing dele e delegar as funções operacionais. Sim, perfeito. Isso é criar o sistema. Aí se sai alguém, por exemplo, eu já vejo a clínica. Não, eu contratei uma outra empresa de marketing e mudou tudo, o nosso marketing. Eu falo, cara, assim, não existe isso. O marketing está dentro da sua empresa. Aqui funciona assim, a gente faz dessa maneira. Quando você contrata alguém, você treina a pessoa a fazer da sua maneira. Perfeito. Óbvio que pode ouvir outras opiniões, contratar consultorias e tal, mas assim, não é cada um que chega aqui e contrata uma outra pessoa para trabalhar, ele quer mudar tudo, quer fazer completamente diferente. Perfeito. Inclusive, essa semana ia até comentar que eu estava falando com o Dr. Daniel, com um dos nossos clientes, uma referência nacional em cirurgia plástica. E eu estava conversando com ele justamente sobre isso. Ele desenhou o sistema e ele nos contratou não para ter o sistema, porque o sistema já estava desenhado, precisava lapidar pouca coisa, mas ele falou assim, Gustavo, eu contratei vocês porque eu quero que as pessoas que hoje estão no meu time operem esse sistema em excelência. Ele disse, eu não tenho agenda para treinar as pessoas, então contratei vocês para que desenvolvam essas pessoas para operar esse sistema cada vez melhor e possa, a partir disso, ter melhorias incrementais. E é exatamente isso, né? O Dr. Daniel, super empresário no ramo dele, e a visão está perfeita. O sistema está desenhado, agora é lapidar esse processo, né? O formato que ele já chegou trabalhando era muito parecido com o sistema da marca de valor. Ele já está bem maduro nesse processo e a gente agora lapidar alguns pontos, lapidar a sistematização do cliente ideal, lapidar as rotinas, os funis, etc. Mas esse é o papel de um empresário. É isso. É entender o que está à frente do negócio. E a cirurgião plástico, o nosso time até brinca, né? Pô, não dá nem para marcar reunião com o Dr. Daniel, é só áudio de WhatsApp. É isso aí, porque essa é a rotina dele, entendeu? Uma cirurgia dele é uma fortuna e o tempo dele vale ouro, então ele está otimizando. Mas criou o sistema, entendeu? O sistema foi criado, botou energia nisso. Botou energia nisso para poder criar o sistema. Então, depois que o sistema está criado, beleza, tem as métricas que vão me pautar como está o resultado que está produzindo esse sistema, e a partir daí são melhorias contínuas em cima desse sistema. Perfeito. Então, tem as metas em ser acompanhadas, tem plano de ação de melhoria, tem altos e baixos. Perfeito. Normal de acontecer, mas tem plano de ação ali dentro. Esse é o papel do dono. Exatamente. Porque assim, toda empresa tem que ter 3 perfis. Tá? Tem o perfil do empreendedor, que é quem olha para frente. Ele fala isso bem no começo, né? Assim, né? Que às vezes tem até um conflito interno entre as 3 personalidades dentro do próprio dono, né? Então assim, tem o empreendedor que olha para frente, o técnico olha para o presente, ou seja, para a prestação do serviço e produto em si, ou compra de produto e tal, e o administrador olha para o passado para garantir que o futuro seja melhor. E ele fala que existe um conflito entre essas pessoas, ele explica os conflitos de personalidades e tal, mas o que você precisa entender? A sua paixão vai fazer o seu negócio funcionar. Agora, você precisa desenvolver habilidades que vá fazer o negócio crescer. Entendeu? Porque o que mais chega aqui pra gente, pessoas que são bons técnicos e têm alguma habilidade administrativa e só o entusiasmo empreendedor e mais nada. Tem que desenvolver essas habilidades para garantir que o negócio cresça. E uma delas, na minha visão, e talvez a principal delas, a habilidade de marketing e vendas. Sim, porque o que faz uma empresa crescer é geração de demanda, etc. Óbvio que tem que ter uma boa qualidade, mas qualidade sem demanda, a empresa não vai crescer, não tem jeito. E com dinheiro resolve qualquer problema, né? Sim, com dinheiro você resolve as coisas mais fáceis. Mas é bem legal essas 3 personalidades, porque eu vejo que às vezes o empresário ele fica confuso
com essas três. Então, poxa, que hora que eu tenho que atuar como empreendedor, tem hora que eu tenho que atuar como técnico e que hora que eu tenho que atuar como empreendedor. E geralmente administrador. E tem pessoas que vão ter facilidades em algum desse ponto e vão ter muita dificuldade em outro. Então tem alguns que são muito empreendedores, tipo, sair vendendo, crescer, bota outra, abre mais uma loja e vai indo, só olha para frente e não tá olhando para habilidade técnica e não tá olhando para o administrativo. Tá simplesmente jogando para frente e que tudo vai dar certo. Por outro lado, tem uns que são super administradores e cagão, tem medo de arriscar, de investir. Aí eu falei, bota aí 5 mil reais em anúncio, dá 3 tipos de piripaque. Não, quando eu crescer eu vou investir no anúncio. Eu falo, não, eu tenho um medo absurdo de tomar riscos. E tem outros que são super técnicos, que, nossa, porque quando eu faço o cliente elogia, porque o segredo do meu negócio tá no meu atendimento, na minha proximidade, os clientes só querem eu. E ele fica cego e apaixonado pela parte técnica e esquece os outros 2 aspectos, né? Clássico, né? Não, é porque tu falou esse exemplo do anúncio, assim, eu não acho que tomar risco, eu acho que é fazer conta do jeito certo. Que a pessoa, não, mas eu vou gastar 5 mil. Eu falei, pô, fulana, mas você vai faturar 60 mil a mais com esses 5 mil. Ah, não, veja bem, mas eu tenho medo. Medo do quê, caceta? Tá tudo indicando que vai ter crescimento. Mas entende-se que é qualquer coisa que é botar os 5 para ver os 60, né? Isso. Então, a pessoa, quem tem excesso de administrador, ele quer ver os 60 para depois botar os 5. Assim, não faz sentido nenhum. E que não existe. Então, por isso que assim, é o papel do empreendedor. Quando a gente está falando do empreendedor, quando está saudável, é óbvio que é olhando para o financeiro, olhando para as métricas, olhando, no caso, para o funil de marketing e vendas. Sim. Que vai dar uma previsibilidade daquele retorno do investimento, não é da louca, bota 5 aí só para ver o que vai dar. Não é isso. Mas tem um histórico tem um sistema, né? Tem um que sistema. Conversa. Inclusive, a gente gravou um episódio no EAG sobre fluxo de caixa. A gente explicou a nossa mentalidade. Por exemplo, o lance do financeiro. Eu e o Evandro, a gente é técnico e empreendedor, pouco administrador, nós dois. Então, a gente sempre tem uma figura dentro do time que vai arrumar a casa, arrumar as cacas que a gente vai fazendo durante o crescimento e tem sempre funcionado bem. Só que o que acontece? Em períodos onde o caixa está mais apertado, porque hoje a gente olha para o financeiro, toda semana na reunião de radar, mas a gente olhava minuciosamente o financeiro toda semana. Por quê? Porque toda semana a gente precisava equilibrar a conta para pagar, para ver assim, o que eu vou conseguir pagar aqui, o que eu vou precisar pedir mais prazo e etc, etc. E daí toda semana a gente precisava equilibrar o caixa. Eu lembro até quando o pessoal do financeiro chegou para mim e falou assim, Gustavo, por que o teu salário do Evandro só é pago no dia 17? Eu falei, querida, porque no início do mês só tinha dinheiro para pagar a folha e a gente... Lá no começo, né? Lá no começo, lá em 2017. E aí, por fim, ficou assim pro resto da vida. Daí eu falei, não, agora pode antecipar que graças a Deus melhorou a solução, mas foi um negócio que foi ficando, eu fui me acostumando a ter esse padrão. Mas é isso que eu quero dizer, sabe? Você precisa sim ter decisões que vão necessitar de estômago, mas se o negócio tá osso, você tem que olhar com mais frequência para aquilo para conseguir fazer a conta para garantir que isso é operar o sistema, entendeu? Isso é operar o sistema. É entender como é que funciona o financeiro. Eu entendo como é que funciona o fluxo de caixa, entendo como vai funcionar o DRE, entendo. Mas assim, não sou eu que faço conciliação bancária, entendeu? Eu faço. Alguém tem que fazer, né? Mas o que eu quero dizer é que, beleza, tem pessoas que vão entender como é que opera aquilo. Dentro do marketing, talvez você não vai saber como é que entra no gerenciador de anúncio e cria uma campanha. Mas você entende estrategicamente o que é efeito bola de neve, o que é mecanismo das vendas escondidas. Você sabe como aquilo funciona para poder operar o sistema da empresa inteira e ver a empresa crescendo. Sim. Esse é seu papel... Inclusive, eu estava conversando com os clientes ali no desafio de resultados sobre rotina de gestão comercial. Não é simplesmente, o marketing tá bombando, tá enchendo de lead ali no WhatsApp, por exemplo, da clínica e beleza, se vira. Não, gente, rotina de gestão comercial, o que você vai olhar, como é que você vai dar feedback, como é que você vai acompanhar esse número, etc. Então, papel de dono.
comercial. Entendeu? Ou gestor comercial, naturalmente, mas vai depender do porte do negócio. Mas em 80% dos casos aqui é o próprio empresário que vai ter essa rotina. Porque senão ele vai ficando ansioso. Será que o resultado tá bom? Será que tá ruim? Cara, olha todo dia, 10, 15 minutinhos, faz o que precisa ser feito, toca a ficha, vai tocar a vida. Exatamente isso. E aí você foge do mito do empreendedor e começa a ter um comportamento de empresário de verdade que faz a empresa crescer. Perfeito. Esse podcast que o Tavo falou ali, tá lá, pode procurar lá, é podcast Empresa Autogerenciável, Fluxo de Caixa, tem em todo quanto é plataforma também. E aí se quiser ver especificamente sobre esse tema, tem lá dentro o Tavo compartilhando com o Marcelo, enfim, mais profundamente sobre isso, né? Não, foi bem legal o episódio. Exatamente isso. É o seguinte, se você quiser lá melhorar o seu marketing, quiser construir a marca de valor com o nosso apoio, entra lá no link codirect.com.br/mentoria e faz seu cadastro, tá? O programa ele é feito para donos de negócios locais que querem crescer, que entendem a importância do digital para isso, que já estão faturando 30, 50 mil a mais por mês, 30, 40, 50, 100, 200, e querem crescer ainda mais. Entra lá, faz o seu cadastro, uma pessoa do nosso time vai entrar em contato com você para fazer uma sessão estratégica gratuita, tá? Essa sessão estratégica vai te ajudar a enxergar melhor onde você quer chegar, os passos e também quais são os erros que você está cometendo. Maravilha? Se inscreve também no nosso canal no YouTube, ativa as notificações, deixa uma curtida, indique esse episódio para outros empresários e nos vemos nos próximos episódios. Valeu, um forte abraço e até mais. Valeu!